Então, a predestinação para a vida eterna de alguns homens não tem nada a ver com a previsibilidade, com Deus prever algo bom nas suas criaturas, em alguns homens, né? E isso então levou Deus a predestiná-los, e isso é um erro. Deus não previu livre arrependimento, Deus não previu fé no ser humano, Deus não previu obras de justiça em qualquer das suas criaturas que foram destinadas para a vida eterna. E isso é muito fácil de entender. Primeiro porque se Deus viu fé no homem, fé salvífica, esta fé, conforme as Escrituras, sempre é um dom de Deus. Deus previu aquilo que Deus mesmo deu a eles. Então, não foi algo do homem, propriamente dito, mas foi algo dado ao homem. A fé é um dom de Deus. Lá na carta aos Efésios que nós lemos, é dito abertamente no capítulo 2, que a fé é um dom de Deus, não vem de vós, diz o apóstolo Paulo. A fé é um dom de Deus. Segundo, o arrependimento para a vida eterna também é um dom de Deus. As pessoas não se arrependem na hora que querem. Os homens eleitos, homens e mulheres que foram eleitos e predestinados para a vida eterna em Cristo, vão se arrepender dos seus pecados, óbvio. Mas eles vão se arrepender dos seus pecados porque receberão de Deus a graça do arrependimento. De outra sorte, não se arrependeriam jamais. Deus previu o arrependimento dos homens. Portanto, a conclusão que nós devemos chegar também é que Deus deu esse arrependimento para os homens. Deus previu uma graça que ele mesmo concedeu a alguns homens. Óbvio que a salvação, a eleição, a predestinação não está ligada à previsibilidade, à total liberdade da criatura. Porque tudo que a criatura tem é recebido graciosamente de Deus. Ele vai a Cristo pela fé, porque Deus lhe dá a fé. Ele arrepende-se dos seus pecados e de suas misérias, porque Deus lhe concede o arrependimento dos seus pecados e misérias. Então, é uma doutrina que não tem fundamento. Obras, previsibilidade de fé ou arrependimento, nada disso se baseia nas explanações das Escrituras. E os nossos pais batistas reformados, aqui na Confissão de 1644, deixam isso implícito logo no parágrafo, no artigo 3º, quando falam que esta predestinação foi conforme a vontade absoluta e soberana de Deus. Ou seja, nada de previsibilidade, nada de ver boas obras, nada de fé e arrependimento previstos, nada disso. Foi conforme a vontade de Deus. Isso significa que tudo que diz respeito à competência humana propriamente dita, ou à liberdade humana propriamente dita, está fora. Deus predestinou os eleitos para a salvação independente de qualquer coisa no ser humano. Independente de qualquer coisa no ser humano. Se você notar, você vai, nas Escrituras, você vai perceber que, aprofundando a pergunta, Deus predestinou alguns homens para a vida eterna. Por que Deus predestinou alguns homens para a vida eterna? A resposta que os batistas estão dando aqui é porque esta foi sua vontade. Deus, decididamente, graciosamente, mas decididamente, resolveu salvar alguns homens que não mereciam ser salvos. Ponto. Segundo, estes homens foram amados por Deus. Agora note que às vezes as pessoas fazem algum tipo de confusão aqui, porque elas imaginam que Deus foi sentimentalmente movido de amor por alguns homens em detrimento de outros. Aqui nós podemos pensar mais ou menos naquela ideia de algumas pessoas que nos cativam pelo seu comportamento, pela maneira como eles falam, pelas suas atitudes. Pessoas que nós passamos a amar por causa disso, elas movem o nosso coração. E aqui algumas pessoas olham para Deus e dizem, algumas pessoas moveram o coração de Deus. Deus as amou porque Deus foi movido
pela alguma coisa que viu nelas. Mais uma vez, isso também é errado. Amar alguns homens é uma decisão divina, não é um mover sentimental. A confissão batista claramente vai nos mostrar que Deus ele não muda, ele não move, ele não passa de um estado para o outro. Isso é contrário à divindade. Deus ele não tem sentimentos como os homens têm sentimentos. Então ele não muda, ele não passa do ódio para a alegria, como algumas pessoas entendem ou pensam que isso acontece com Deus. É preciso ter sempre em mente, quando estamos com as Escrituras abertas, e lê-las conforme uma revelação divina escrita em linguagem humana. Então, há questões relacionadas ao antropopatismo, ou seja, a atribuição de sentimentos humanos a Deus, são comuns nas Escrituras Sagradas. Mas a teologia do ser de Deus, ela vai nos ensinar que Deus ele não tem sentimento, ele não muda. Ele não muda. A Confissão de 1689, pessoal, mais uma vez citando a Confissão de 89, porque ela é mais clara do que a Confissão de 1644 por ser maior. Veja o que ela diz a respeito disso, para vocês entenderem bem essa questão da predestinação. Deixa eu abrir aqui quando se fala de Deus aqui. O Senhor, capítulo 2, o Senhor nosso Deus é somente um Deus vivo e verdadeiro, cuja subsistência é de si mesmo, infinito em seu ser e perfeição, cuja essência não pode ser compreendida por qualquer outro senão por ele mesmo, um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, partes ou paixões. Deus não tem paixões. Isso aqui é uma doutrina chamada impassibilidade divina. A impassibilidade significa que Deus não tem paixões, ou seja, ele não é movido por uma coisa, por um sentimento, algo que você fez que moveu o coração de Deus a amá-lo. Não existe esse tipo de movimento sentimental no ser divino, mas existe em nós, criaturas, mas não no ser divino, porque isso mudaria o estado de Deus. Isso implicaria em mutabilidade, o que é impossível conceber no ser de Deus. Então Deus ele não tem paixões, como diz a Confissão de 1689 no capítulo 2. Então, as pessoas olham para a doutrina da predestinação em Cristo e dizem assim: Deus foi movido de amor por alguns homens, por isso predestinou alguns homens. Não. É verdade que Deus amou alguns homens, mas ele não foi movido de amor, ele decidiu amar alguns homens. Foi uma decisão, não foi um mero movimento emocional. Não foi um sentimento, um movimento de sentimento. Não, foi uma decisão. Foi uma determinação de Deus amar alguns homens. É como se Deus tomasse, por exemplo, este livro e dissesse: eu decidi amar esse livro, mas o livro em si mesmo não moveu Deus a amá-lo. Não há nada no livro que movesse Deus a amar esse livro. Contudo, Deus toma este livro e decide amar este livro. Assim é o amor de Deus em relação ao seu povo, aos eleitos, aos predestinados. Deus determinou amar alguns homens. E esses homens são de fato e verdadeiramente, não falsamente, mas verdadeiramente amados por Deus.